Olá, bem-vindas de volta depois de meses de pausa que já nos deixavam com muitas saudades vossas. Bem-vindas a este lugar de esperança que nós chamamos sempre Cordão de Rabo. E tudo vai mudar por aqui e tudo vai permanecer igual, não é? Stella, como é que é? O que é que nós vamos fazer neste regresso do cordão às redes sociais? Olha, nós vamos começar a estudar livros inteiros da Bíblia. Ai, que medo! Mas olha, vem connosco, nós vamos mergulhar no livro de um missionário mais relutante de todos. Mas para saberes quem é, vais ter que ver tudo. Ai, que vontade de voltar a pôr a mão na massa convosco. Nós vamos passar aqui um bom tempo juntas e vamos expandir mais este conceito de estudo bíblico que tem assistido aqui ao Cordão de Rabo. Ou seja, vamos continuar a respeitar o texto, o seu contexto, a análise dos tipos e das estruturas dos diferentes livros que encontramos na Bíblia, mas mais ainda, nós vamos aqui aprender juntas a aplicar um método que chamamos Leia. E vamos ler um livro da Bíblia, como tu disseste, de cada vez e estudá-lo. Mas o que é este método Leia? Stella, explica lá melhor. Olha, este método Leia consiste em perguntas específicas e relacionadas ao texto que estamos a ler. E Leia é um acrónimo que nós já vamos explicar o que é que quer dizer. Mas este método vai nos ajudar a ver o quê? A ver a estrutura da narrativa. E as estruturas das narrativas na Bíblia têm sempre um cenário, um conflito, um clímax ou um ponto alto, a resolução do conflito e depois o novo cenário. Esse método vai nos ajudar a ver a estrutura do texto. Isso é importante porquê? Porque daí nós vamos encontrar a ênfase do texto. E então, vamos voltar para o nosso acrónimo. L é para quê? É para ler e reler o texto, para não deixar nada escapar. E o é para extrair o máximo de informação possível que está ali no texto. Então, L é, e agora vamos para I, o I de interpretar, e é aqui que este método se revela como estando em perfeita sintonia com tudo aquilo que nós temos privilegiado aqui, que é a teologia bíblica, não é? Porque interpretar deve ser sempre feito à luz de Cristo e da sua obra. E depois, por fim, só no fim, cuidado com as tendências para as aplicações diretas a partir da leitura simples e imediata do texto, por fim, depois de ter feito todo o trabalho de escavação e análise, vamos então aplicar. E nessa aplicação é que nós vamos expandir um pouco mais a nossa compreensão de quem é Deus primeiro e depois como é que ele se relaciona connosco. Então, é este o método Leia. L-E-I-A. Muito bem, com estas ferramentas simples em mente, há coisas que vão permanecer iguais por aqui. As perguntas arqueológicas têm de ser colocadas primeiro. E o que é isso? Perguntam as mulheres que não têm estado a acompanhar os estudos das mulheres da Lapa ou da Igreja Batista na Margem Sul. É muito simples, é descobrir a realidade factual, não é? Do livro em questão. Existem ou não existem registros históricos paralelos que nos ajudem a localizar o livro no tempo e no espaço? Normalmente existem. Então, como preâmbulo, e já para abordar aqui a figura de Jonas, como ela surge na Bíblia, não é? Vemos que Jonas, a referência do texto, diz que é filho de Amitai. É interessante também o significado do nome Amitai, a gente depois vai falar disso mais adiante. Profeta do Reino do Norte, Jonas, ou seja, Israel, o Reino do Norte é Israel, no reinado de Jeroboão II. Jonas terá vivido por volta do século VIII a.C., e ele foi então enviado como missionário à capital da Assíria, Nínive. Não é? Segundo 2 de Reis 14, este mesmo Jonas foi quem profetizou a vitória de Israel sobre os assírios. Agora, isto é aqui um parênteses, está bem? Isto não é o que a Bíblia diz, é apenas tradição judaica, é uma curiosidade, só para sabermos que, segundo então a tradição dos judeus, Jonas foi aquele jovem que entrou na sala onde estava Jeú para ungir como rei a pedido de Eliseu, que seria o seu mestre, não é? Então Jonas faria parte desse grupo de profetas discípulos de Eliseu.
É só a tradição judaica que aponta para isso. Esta referência está lá em 2 de Reis 9, a referência à unção do rei Jeú. É só uma curiosidade, mas vamos avançar. Vamos falar então da existência factual de Jonas. Por que é que estamos a dizer isto assim com esta ousadia? Sim, a existência factual, é preciso falar sobre a existência factual de Jonas, porque muitas vezes as pessoas pensam que Jonas é uma historinha moral engraçada para ser contada para as crianças, talvez até com um tom moralístico para crianças. Ou também há pessoas que olham para o texto como uma alegoria ou até mesmo como uma parábola. Não é? Deves ser obediente, senão vais ser engolido por um peixe. E quando isto acontece, nós estamos a ler o texto fora do contexto, não é? Vocês já conhecem esta linguagem aqui do cordão de Raab, até porque alegorias e parábolas têm personagens fictícias. E como tu disseste muito bem, nós vemos que Jonas é uma personagem que realmente existiu em carne e osso, como eu e tu, porque ele aparece em primeiro lugar em Reis, em 2 Reis, e muito importante, Jesus fala de Jonas. Jesus está a falar de Jonas mesmo, de carne e osso. E isso aparece lá em Mateus, capítulo 12, dos versículos 38 a 41, que Jesus fala do sinal de Jonas, que o povo está ali, os fariseus estão ali e pedem a Cristo um sinal de que ele realmente era o Messias. E ele disse então, falou então do sinal de Jonas. E quando Jesus fala estas palavras, ele está diretamente a relacionar Jonas à sua pessoa e obra da morte e da ressurreição. Então, se Jesus, o próprio Jesus, fala de Jonas de maneira factual, de maneira real, vais tu dizer que ele não era? Eu não. Não, não vou. Muito bem, então, a missão de Jonas, vamos falar da missão de Jonas. A missão dele, sabemos que era pregar a mensagem de arrependimento para um grupo de assírios, não é? Os tais habitantes da cidade de Nínive, ou seja, inimigos dos israelitas, nesta cidade que existiu ali por volta do século VIII, já dissemos isso, a altura em que viveu Jonas, localizada no rio Tigre, a 800 quilómetros de Israel, que hoje em dia é Mossul, norte do Iraque. Jonas não ficou nada contente com esta missão, não é? E porquê? Porquê? Pelas razões que muitos de nós não ficamos contentes com aquilo que Deus entrega para nós fazermos, não é? Não lhe pareceu bem. Não lhe pareceu bem porque os assírios eram um povo malvado, pagão, que sempre aparece como a guerrear o povo de Deus, não é? Então, Jonas viu-os assim, com essas lentes, como um povo sujo, imoral, hedonista, que não tinha nenhum respeito pelo único e verdadeiro Deus. Então aqui entra logo na nossa mente esta ideia da justiça própria, que nós somos tão bons em ter uma espécie de justiça própria, não é? Discordamos de Deus, Senhor, não devias ter feito isto assim, está mal feito, mas porquê é que não fizeste assado? Nós achamos sempre que sabemos como fazer as coisas, não é? E este vai ser certamente, Stella, um tema que nós vamos abordar durante este estudo, não é? Sim, é isso mesmo. Mas olha, nós não respondemos a uma pergunta muito importante aqui de introdução ao nosso estudo, que é: quem é o autor do livro? Afinal, quem é que escreveu o livro de Jonas? Tu sabes, Adelaide? Não sei, minha amiga, essa não sei. Pois é, o autor é desconhecido. Não se sabe ao certo quem é que escreveu o livro de Jonas. Mas uma coisa que nós sabemos e que temos certeza, em primeiro lugar, é que é divinamente inspirado, não é? E nós sabemos que o autor que escreveu foi um excelente autor para ter escrito daquela forma, a maneira gramatical, a maneira como foi composta a narrativa, com poesia. E realmente é um masterpiece, como nós dizemos em inglês. E outro, é parecido com outros livros da Bíblia em que o autor é desconhecido, como por exemplo o livro de Jó, não é? Sim. Mas acho que a coisa mais importante de se lembrar quando falarmos da autoria de Jonas é mais o porquê de que este livro foi escrito, não é? Nós sabemos que ele foi escrito para o povo, não é? De Deus, o povo israelita. E isso, agora já estamos aí para aquela pergunta: para quem foi escrito, não é? E estamos aqui a falar então, quando eu falo do povo israelita, estou a falar
dos leitores originais do livro de Jonas. E eles Uhum. realmente precisavam de ser lembrados de algo muito importante. Porque, antes de continuar, quero só aqui dizer que este livro é chocante para os leitores originais. Nós estamos aqui a falar da salvação de povos gentios. Estamos a falar de pessoas que eram pagãos. Certo, Adelaide? Então esta história é chocante e, além disso, fala muito da falha humana, não é? Jonas falhou e nós vemos muito isso quando uma pessoa escreve a sua própria história, normalmente quer logo falar sobre as suas grandezas, mas aqui nós vemos mesmo ele a falar das suas fraquezas como homem. Não é? E então o povo de Deus precisava de ser lembrado que a salvação de Deus e o relacionamento de Deus é através da sua soberania. Em primeiro lugar, é Ele que escolhe quem é que Ele vai salvar, é Ele que determina isso, e além disso, que isso é tudo pela graça de Deus, pelo seu infinito amor. O povo de Deus era sim um povo escolhido, mas não era porque eles eram melhores, porque eles eram especiais ou porque eles cumpriam a lei perfeitamente, e nós sabemos que isso é impossível. Então, pelo contrário, era mesmo a graça de Deus em incluir o povo israelita, mas também os marinheiros que vão aparecer, não é? E também o povo ninivita. Não é maravilhoso que nós todos somos incluídos neste plano de salvação maravilhoso de Deus? É isso que ele quer mostrar aqui em Jonas. É verdade, e mais uma vez se desmonta esse mito de que o Deus do Novo Testamento era o Deus de graça e o Deus do Antigo Testamento era o Deus da ira e da punição. Não, senhor, este é um livro do Antigo Testamento em que fala de graça, do princípio ao fim, como essa graça é chocante para nós, não é? Então, a pergunta que se segue no nosso questionário é: em que género literário foi escrito? Tu já falaste, não é? Que é uma narrativa. Apesar de Jonas ser um livro que faz parte do grupo dos 12 profetas menores, que se chama assim não por serem profetas de pouca importância, mas por causa do tamanho dos livros propriamente dito, e portanto está então num grupo de literatura profética, não é? Então é uma grande narrativa, apesar de ter só 4 capítulos, com uma mensagem profética de arrependimento. Dito isto, se calhar se perguntares aí a qualquer um de nós, não é, antes de estudar este livro, qual é o tema, as pessoas falam de muita coisa. É a história de um homem que foi engolido por uma baleia, é a história de uma gente muito má que tinha que ser regenerada por Deus, é a história de um homem que era relutante em fazer a vontade de Deus. Fala-se de muita coisa, se calhar menos do cerne da questão, não é? Eu posso dizer que eu mesma, até ter tido de mergulhar nesta história para a estudar como deve ser, não me tinha interessado muito por conhecer o livro a fundo. Lá está, na minha cabeça estava aquela ideia que era uma historinha para crianças, não é? Mas há muito mais a dizer sobre este livro. Então, tema central, vamos lá reforçar isto, qual é? Olha, porquê que esta história, como tu disseste, é tão entendida fora do seu contexto? Porque normalmente nós temos a tendência de colocar a ênfase no lugar errado. Ou porque olhamos para a história como se fosse uma alegoria, como nós já dissemos aqui, como uma historinha para crianças, ou como uma parábola, e então não vemos a história como ela realmente e verdadeiramente é. E por isso nós estamos aqui a falar sobre o método de ler, de interpretar, de olhar onde é que Cristo e a sua obra aparecem. Todo este trabalho, todo este método de cavar a fundo as escrituras é para nós vermos que realmente era uma história que aconteceu, factual. Nós temos referências históricas, como nós já dissemos aqui, que encontram-se em Reis, que fala de Jonas como profeta, não é? E depois o próprio Jesus, em Mateus 12, que fala de Jonas, não é? O tema central, então, não é acerca da baleia, não é acerca da cidade de Nínive, e nem é acerca de Jonas. O tema central é acerca de Deus. Adelaide, não é? Nós temos a tendência de olhar só para o ser humano, só olhar para esse nosso campo de visão, não é? E é isso que nós não queremos fazer quando nós lemos as Escrituras. Nós queremos lê-las como elas são. E então nós vamos ver que isto, tal como todos os outros livros da Bíblia, é acerca de Deus, da sua infinita compaixão, que é demonstrada através da sua paciência, do seu amor, da sua graça e da sua busca implacável pela salvação de pecadores como eu, como tu, em constante rebelião contra Deus.
Alguns temas que nós vamos entender ao lermos e relermos e fazermos todos aqueles exercícios são a soberania de Deus sobre os elementos da natureza. Ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Ele manda sobre os ventos, sobre os mares, sobre os animais, sobre tudo. A determinação de enviar a sua mensagem às nações. A necessidade de arrependimento do pecado em geral, mas também, muito em particular, do nosso egocentrismo em forma de justiça própria e até hipocrisia. E a certeza de que Deus cede quando nos arrependemos. E até em algumas traduções diz mesmo que Deus se arrependeu, e nós vamos poder entrar quando entrarmos no estudo propriamente dito, vamos poder falar do que é isso de Deus arrepender-se, se é diferente, se é parecido, se é igual ao homem arrepender-se, vamos poder olhar para isso. Bom, então vamos usar como guia de estudo para o livro de Jonas a nossa ficha Leia, não é? L-E-I-A, e vamos usar também como material de apoio, de leitura, de inspiração, este livrinho, é mesmo pequenino, publicado pela editora Fiel. Eu não estou em Portugal e por isso optei por descarregar aqui para o meu Kindle, é barato. Tu tens aí o livro físico também, não tens? Tenho aqui está. Tem um subtítulo muito interessante, O Missionário Bem-Sucedido que Fracassou. Pois é, de acordo com os parâmetros humanos, às vezes nós achamos que fracassamos e perante Deus tivemos sucesso e vice-versa. Mas vamos lá, então é bom que tenhamos como apoio este material, não é, Stella? Nós aconselhamos isso. Sim, nós vamos ter como apoio este livro que foi escrito pelo Stuart Olyott e ele é de leitura muito fácil, são 4 capítulos, porque ele vai fazer a exposição dos 4 capítulos. E então nós vamos usá-lo como apoio, nós vamos fazer os nossos exercícios, as nossas leituras, vamos responder às nossas perguntas do método Leia e depois vamos ler o que é que o Stuart Olyott expôs e vamos ver como é que ele aplicou e como é que nós vamos aplicar no nosso dia a dia. Este livro pequenino é muito bom, muito bom, muito bom. E nós vamos ler mesmo sobre quem Deus é, de como todos nós precisamos de arrependimento e de salvação, mesmo os que achamos que não merecem. É para esses que a salvação veio. É verdade, para mim e para ti, não é? Bom, nós pensamos sempre que sabemos quem vai ser salvo, quem está mesmo à beirinha de aceitar Jesus, como nós costumamos dizer, mas nós na verdade não sabemos coisa nenhuma, não é? Deus é que determinou quem será salvo, não fui eu, não foste tu, e nós não sabemos nada, só temos é de ir e levar a mensagem. Como Deus disse a Jonas e também o próprio Jesus nos deixou como grande comissão. Para aligerar o ambiente, estamos mesmo a terminar este vídeo. Eu não sei se vocês conhecem o Festival Bíblia Move. A Sociedade Bíblica de Portugal organiza todos os anos um concurso de curtas-metragens cristãs. Num destes anos, a curta vencedora teve como tema exatamente o profeta Jonas. E a premissa era: e se Jonas tivesse de levar a boa nova a essa gente de Ponta Delgada? Como é que seria? Será que Jonas estaria disposto a ir a Ponta Delgada, essa terra da perdição? É comédia, ok? Então, no final deste vídeo, eu convido-vos a clicarem no link que vai aparecer para esta curta que se chama Direito por Linhas Tortas. Tortas para nós, direitas para Deus. Vocês vão divertir-se muito, eu prometo, com esta curta-metragem. É mesmo curta, tem menos de 5 minutos, em que se faz assim uma suposição, como seria se a Boa Nova tivesse de ir tão longe quanto Ponta Delgada. Por agora, ficamos por aqui. Para a semana estamos de volta, não é? Com o nosso estudo de Jonas. Mas para não perderem nada, já sabem, ativem as notificações no YouTube, clicando naquele sininho. Até lá, olha, podem partilhar este vídeo, ponham like, subscrevam o canal. Se tiverem alguns comentários ou alguma pergunta, mesmo assim em relação a Jonas, ao livro de Jonas, o que é que tu pensas sobre o livro de Jonas, não é? Como é que tem sido essa caminhada a estudar o livro de Jonas? Ou se tens algumas perguntas, se nós pudermos responder, nós estamos aqui para isso. E também não se esqueçam de seguir o nosso canal no Instagram. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube. Sigam-nos, ponham like, comentem e partilhem. E não percam nenhum destes episódios maravilhosos, se Deus quiser, no livro de Jonas.
Ficamos à espera. Deus vos abençoe. Até breve aqui no Cordão de Raab. Tchau, beijinhos.